Vamos lá, começamos mais um Conjuntura Atual. Confirma. Porque aqui a gente só vai falar sobre marketing digital eleitoral. E o papo hoje é um pouquinho. Tá aqui, na mesa com duas pessoas aqui que eu conheci na faculdade, cara. Verdade. Hoje o papo aqui tem mais de 23 anos de história. Mais de 20 anos de história. Será que vai render? Com certeza. Estou aqui com o Geraldo Honorato, Yuri Almeida. Vamos falar sobre o que a gente aprendeu nessa trajetória fora a faculdade, né? Porque na faculdade a gente não ensinou nada. Não ensinou nada do que a gente aplica hoje. Mas vamos lá. Geraldinho, e aí? Preparado para esse papo aí? Pô, preparadíssimo. Como você falou aí, esse papo é muito especial. A gente tá entre amigos aqui, mas estou também aqui com um grande profissional, uma das pessoas que é referência, né? Num trabalho aí de marketing político digital, de monitoramento. É professor, né? Da área, é um estudioso da área, é um inquieto, né? Então, a gente está muito feliz aqui de bater esse papo com o Yuri Almeida, né? Yuri, seja bem-vindo, faça suas considerações iniciais e a gente começa pela sequência lógica, né? Queria que você falasse um pouco do porquê você foi parar na comunicação e como é que você chegou aí no marketing político. Pronto, gente, primeiro da satisfação, né? Tá aqui entre amigos, nova edição aí do Conjuntura Atual confirma, né? Nessa modelagem aí massa. Tenho acompanhado grandes profissionais, já passaram aqui, algumas pessoas que eu já tive a honra de trabalhar, e estar aqui com vocês é uma satisfação, uma honra muito grande, né? Bom, eu fui parar na comunicação primeiro, fruto daquele idealismo, né? De jovem, movimento social, de que com a comunicação a gente poderia mudar o mundo, ou pode mudar o mundo, na devida proporção. Então, lia muito o Lenin na época, né? E o Lenin falava no processo de Revolução Russa do que fazer, né? E falava do papel da imprensa. E aquilo me encantou. Ainda em movimento estudantil ali no centro da cidade, né? Depois no Costa Azul. Fazia o fanzine, movimento anarcopunk, então sempre estive muito ligado, de forma amadora, à comunicação, né? E aí depois, naquele processo de o que é que a gente vai fazer, tava a história, né? E ainda gosto muito, né? Um curso que eu penso em fazer, história, filosofia, e tinha comunicação. E aí passei e comecei a cursar o jornalismo, faculdade de jornalismo, onde vocês foram meus colegas, na verdade, era um semestre a mais, né? Sim. E me encantei. E 20 e tantos anos depois eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja comunicação, né? E comecei muito, né, em jornal, trabalhando em jornal. Né? O mercado que tinha pra gente era aquilo, não tinha a explosão de redes sociais, né? Era trabalhar numa tarde, no correio, assessoria de algum público. Era tudo mata verde, né? Tudo mata verde, né? A gente aprendia HTML ainda, né? Flash. Tal do Flash. O grande segredo era conseguir fazer o título piscar na tela, né? Era a limitação, era o GeoCities, animação em Flash, HPG, né? O UOL, tinha as coisas, os blogs já prontos. E aquilo ali me encantou, né? Eu falei, pô, deve dar alguma coisa, né? Até porque eu não era bonito para atuar em televisão. Não tinha voz de locutor. E jornal impresso se pagava muito mal à época. E ainda paga até hoje. Eu falei, pô, então esse negócio de internet aí deve... E eu comecei a trabalhar em jornais menores, depois tive a oportunidade de trabalhar numa tarde, no correio. E aí comecei a ficar mais próximo da tecnologia, né? Compreender o que era computador, o que era internet. E aí fui me apaixonando e me aprofundando, me aprimorando cada vez mais. E como tinha essa vertente mais pro digital, comecei a... Lembro que quando eu cheguei no correio, o correio, né? Quando eu estava lá, foi o primeiro site do Nordeste, o primeiro jornal do Nordeste a ter uma conta no Twitter. A gente fazia a distribuição dos links na comunidade do Orkut. Então fazia uma matéria sobre o Vitória, né? O Vitória até ganhou do esporte, né? Pra minha tristeza. Então fui lá e te botava na comunidade do Vitória o link, mas nem tinha o nome de que isso era segmentação, que isso era distribuição de conteúdo. Já fazia isso no Orkut, né? As comunidades de Salvador, da ilha de Itaparica. Então a gente... E tinha uma repercussão muito boa, porque a gente começava a perceber que gerava conversa e atraiu o público. E atraiu o público. Então, eu fazia, né? Era uma espécie ali de subeditor, né? Gustavo Ascioli, que é um grande profissional. E engraçado que eu entrei no correio com essa história, né? Eu tinha um blog, era o Herdeiro do Caos, que analisava, né? E aí eu fiz uma análise do correio à época, né? Da reformulação impressa, né? Que foi muito boa, a consultoria Innovation lá da Espanha. E o site era uma merda, né? E eu fiz uma crítica e aí circulou o link no correio e ele me chamou para conversar. Eu falei, eita, vai ser um processo. Lá vem, eu ainda fui para lá, botei a camisa bonita. Eu falei, aí chegou lá e falou, vamos trabalhar aqui, vamos fazer. Eu falei, pô, bora. E a gente começou nesse processo e daí em diante foi-se embora.
E aí já atuava, né, por esse movimento social, mas muito na parte de mobilização de campanhas, né, atuando na formação, por já conhecer o que era rede social, já dar aula, né, comecei a dar aula muito cedo. Então, então aí foi natural, né? Tinha os grandes gurus do marketing político, mas ninguém entendia o que era aquele troço de Orkut, de Twitter, né? O Twitter é muito forte. Então, tive bons contatos, né? Até por ter blog, foi naquele momento lá, né? Até da Colivre, eu gosto sempre de falar, né? Do Vicente e a galera da Colivre aqui, que criou a plataforma que hospedou os blogs sujos. Pronto, e aí conjuntou aquela militância de software livre, movimento social, internet, tô aqui, resumidamente. Massa. Eu tenho uma passagem assim, porque quando me formei em 2004.2, né? E aí, em 2007, mais ou menos, eu tava na UFBA fazendo uma especialização em comunicação política lá com o professor Wilson Gomes. E aí já começou a segmentação em nossas vidas, né? Eu fui eu falei, vou juntar ali o jornalismo com a política, a comunicação com a política. E aí eu encontrei em algum momento o Yuri, e aí ele me veio com essa coisa de que estava focado, estudando a internet, essas coisas e tal. E ali foi um momento assim que eu comecei a prestar mais atenção, né? E aí, Yuri, assim, a gente conversa aqui com outros entrevistados e a gente acaba sempre fazendo uma linha do tempo do que foi o digital nas campanhas eleitorais, né? Que 2004 praticamente tinha nada. Quem tinha um site eram as campanhas de ponta, assim, de cidades maiores 2006 foi e Barack tudo Obama, mais. lá nos Estados Unidos. Aí eu queria que você fizesse aí essa linha do tempo, pelo menos de 2004 até aqui, com os marcos temporais, assim, por Né? eleição. Eu vou pegar as minhas experiências, né? 2004, eu tava na faculdade, velho. Eu nem lembro o que é que tinha de internet. Assim, eu lembro que tinha sites, mas era muito a lógica da que chama, vamos pegar o tempo de faculdade lá dessa história da UFBA, né? Transpositivo, né? Era de repente pegar o santinho, colocar na internet, era um grande avanço, a campanha. E nem tinha esse nome, né? Campanha digital. Tinha muito ativismo, né? Eu lembro que assim, o marco do ponto de vista da parte colaborativa, de usar a internet para uso político, ainda que não eleitoral, foi em 99 com o Indymedia, né? Que é a rede Indymedia do Centro de Mídia Independente, que foi em Seattle, naquela conjuntura da OMC, e diversos ativistas se juntaram e falaram assim, para onde que a gente distribui o nosso conteúdo? Então eles criaram um site que abrigava, e esse Indymedia é uma rede internacional, eu até participei do capítulo aqui na Bahia, né? Então, eu vou começar essa ordem cronológica com a campanha de Wagner, em 2006, que foi a campanha que eu atuei no ponto de vista da mobilização. Então, era militante político e estava ali para fazer com que o conteúdo chegasse a outras bolhas. Não tinha esse nome, Fito Bolha, Câmara de... Não tinha. Era mobilização. Né? Da mesma forma que a gente ia para a rua distribuir o panfleto, né? Desse aí a gente... Tinha equipe para mandar e não tinha WhatsApp, não tinha, aí tinha o Orkut. Era Orkut e e-mail, né? E e-mail, e SMS. Mas a MSN é uma coisa custosa, né? Eu tô falando aí, gente, em 2006 a gente tinha internet de escada ainda. Você pagava, SMS era 19 19 centavos. centavos, aí você tá dançando sua idade. Eu digo porque eu gastei muito dinheiro em 2008 para disparar SMS. Então a gente tinha e-mail, né? A gente tinha essas páginas, né, gratuitas, Zip que era do UOL, Zipnet, HPG que era do IG, GeoCities, né? Tinha essas coisas, tinha muito fanzine. Eu lembro que a gente fazia fanzine por atuar no evento de cultura, então era mais ou menos pegar aquele conteúdo que também não tinha internet. Não era campanha de internet, era campanha de rádio, TV, de material impresso. A gente tentava dar uma linguagem, o que talvez fosse ali os primórdios da segmentação, da clusterização, né? Para adaptar o discurso de Wagner para um setor cultural, o setor da música, da arte. Era mais ou menos isso. Depois a gente vai avançar para a campanha... Vou pegar só as estaduais, né? Depois de Wagner já começa a ter, né? 2010, começa a ter sites, blog, né? Começa a ter blog, começa a ter uma coordenação dentro da campanha, e eu fiz muita formação. Na verdade, em 2008, com a campanha de Pelegrino, não lembro agora, que era o comitê lá no Rio Vermelho, onde eu acho uma drogaria agora hoje, uma coisa assim. Eu fui lá fazer formação para ensinar o que era internet, como fazer, tinha esse debate do que era internet, mas era muito, que bicho é esse?
né? Então, 2008, Pellegrino, campanha do PT em Salvador, que perdeu. E aí a gente vai para Wagner, mais estruturado. Aí tinha começado, nessa época, em 2008, eu conheci o pessoal do Marcelo Branco e o João Pessoa, que estava fazendo a caravana digital do PT, que foi o que a gente fez, foi o embrião da Rede 13 do PT, né? Que era basicamente conectar as pessoas. Ó, tem uma pessoa em Salvador, tem uma pessoa em Camaçari, lá. Conversa por e-mail, era muito disparo de e-mail, né? Tanto que ficou, não sei se vocês vão lembrar disso, que foi na disputa, não sei se foi nessa que foi Aécio e Marina, que teve a corrente de que Dilma era pró-aborto e ia fechar as igrejas evangélicas, né? E esse 14. foi 14, né? Então ali foi os primórdios, né, de uso de e-mail, porque já tinha a influência de Obama, de arrecadação, mas aqui a legislação nem permitia, né, arrecadação de campanha, mas tinha uso de e-mail. Mas aí a gente começava a fazer, eu lembro que eu conheci o Marcelo Branco porque teve um encontro aqui na Bahia e eu fiz uma transmissão pela, não era nem, tinha o Twitter e tinha os aplicativos que você adicionava. E eu fazia uma transmissão e transmitia pelo Twitter, porque o meu Twitter era muito forte, eu acompanhava, fazia monitoramento de cobertura de chuva, foi onde eu conheci muita gente, né? Então isso estamos em 2010, né? Então essa experiência que a gente fez até na Bahia, na campanha de Wagner, de formação, Você de pegou essa mobilizar. experiência da cultura, né? Desse Isso. diálogo com a classe cultural e trouxe para dentro da E política. fazer live, de militância de rede, né? Essa questão de transmissão foi o que, anos depois, veio se tornar o que era mídia ninja. Nem tinha esse conceito, mas a gente já fazia isso sem saber o que estava fazendo. Porque tinha um Twitter que era muito forte, o Facebook estava engatinhando nessa época. A gente falou, pô, você pode fazer uma transmissão, posso marcar as hashtags. Porque se eu clicar na hashtag, eu faço parte de uma escrita colaborativa, e aí começava a acompanhar. A gente fazia encontros, né? Encontro de blogueiros de Salvador, encontro de tuiteiros. Era um número pequeno, que era capaz de a gente se encontrar. Dá para juntar, né? Uma então, mesa de bar. Exatamente, era isso. Eu tava vendo fotos do Facebook, né? Dos registros. Então a gente tem Wagner, acho que esse marco, 2014. Depois a gente tem em 2012 já uma campanha um pouco mais internet. Aí com 2014 a gente fez campanha juntos, né? De Luiz Caetano e Luísa Maia. Já com essa pegada de internet, a gente já fazia monitoramento, né? Acho que foram as primeiras campanhas a ter esse conceito. Eu lembro que a campanha acho que de Rui não tinha o que a gente tinha na época. Rui foi governador e a gente fez campanha de deputado federal e estadual. A gente fez uma websérie, né? Websérie. Foi noticiada em jornal, tal, como algo inovador, tal. Mas assim, a gente fazia as coisas, mas nem sabia que nome era. Você vai dizer cross-mídia, transmídia, mas a gente fazia aquilo ali muito na intuição. Pô, tem uma rede aqui, o que é que a gente faz? Então a gente tinha grupos, né? Tinha lá a galera que eram os mobilizadores, né? E toda essa experiência eu acabei replicando na campanha vitoriosa de Jerônimo, que a gente vai chegar em algum momento lá, mas ali também foi um embrião muito grande. Fizemos encontro, né? De formação. Fizemos informação, exatamente, junto porque, né? Juntava a questão, né, da gente vir de academia, ter estudado, né? Do ponto de vista mais acadêmico, e tinha que capacitar a galera, explicar o que era, como fazer. Então, veja, tô falando de 2014. E coisas que vão se concretizar, que a gente vai ter um nome agora, né? Gestor de comunidades, community manager, em inglês até. Exato. A gente ia fazer isso em 2014. Nem sabia que o nome era esse, que isso seria importante. E Caetano, na época, foi o deputado federal mais votado do PT. Foi. Né? Então, aquilo ali foi um feito. E a internet, eu acho que tem um papel. A comunicação teve um efeito muito grande, né? Então, a gente teve, acho que esses marcos, 2014. E muita coisa, quando a gente trocava, eu conhecia as pessoas, né? Da campanha de rua, eles faziam um pouco do que a gente fazia, né? Monitoramento, tal. A nossa estratégia digital foi muito eficiente. 2014 avançando, né, para 2018, para pegar os governadores. Aí eu acho que foi o grande pulo, né, da campanha eleitoral na Bahia, especificamente, porque a galera também que fez, né, muita gente que vinha da galera de Sidônio, da Layout, trouxe a linguagem da internet, dos memes, né, dos emojis. A linguagem de televisão, se você pega, eu estava vendo alguns programas, tem no YouTube, era uma campanha de internet apresentada na televisão. A de 2018. A de 2018. 18 de Rui, que Rui também foi o governador mais votado da história da Bahia, né? Esperando, inclusive, proporcionalmente os dados do ACM e o avô. Então, foi a eleição que falavam que o digital, a rede social ia tomar conta e ia ganhar da rádio e TV. Claro que a gente teve, né? Tipo, o Sidônio, né? Que fez o apoio do André Curvelo na estratégia, né? De Dude, né? Que era a turma que fazia mesmo pensar, mas também a galera que fazia internet é uma galera jovem que estava já em grandes campanhas. Já veio para somar e construir uma coisa só. E os caras adoravam isso, né? Doni, Dude, né? Curvelo, são pessoas que eram muito, não era da geração deles, né? Como hoje, por exemplo, não é a nossa geração TikTok. Exato. Então eu tenho na equipe gente jovem que cuida de TikTok, de conteúdo para TikTok, porque eu não tenho uma pegada de fazer. Eu tenho até ideia, bora fazer isso, mas
a música do momento, o corte, a edição. Tem que ter alguém que consuma aquilo dali todo É outra dia. referência, né? Então, acho que de 2018 tivemos esse... Acho que é um grande marco, assim, de profissionalização, de ter equipe, de ter formato, na campanha de rua. E a gente tinha os encontros em que eram apresentados os relatórios de monitoramento com todo mundo para ver o que é que performou bem, o que não performou, para guiar a campanha, a estratégia. Eu acho que talvez aí 18 acho que a cientificidade, né? Ao Uhum. trabalho de internet. Eu acho que até para além das questões de performance, as questões de monitoramento mais relacionadas a conteúdo, a Sim. análise de, né? Aqui na Bahia, como a gente iniciou um trabalho, na época, quem fazia o trabalho que a gente fazia só era a gente e João Dório. Sim. Pra ter noção, São no Paulo. Brasil. A Bahia é show de bola nessas coisas. Tanto que a galera de Brasília veio pra cá, de São Paulo, pra saber o que Pra vocês estão entender, fazendo pra aqui, entender. que é novidade, tal. E aí, o que é que resultou na campanha de Rui, concretamente, eu lembro de um fato. A gente fazia uma análise SWOT, porque a gente tinha um acúmulo de dados, né, de monitoramento, e esse é o grande segredo, né? Não adianta você começar uma campanha agora, 45 dias, startar o monitoramento, porque você não vai ter série histórica. Isso. Então você vai ter, assim, muito uma resposta, né? O candidato falou sobre saúde, qual foi a reação, mas e o Você histórico tem que ter disso? informação densa pra poder... Densa. pra poder A gente ter. tá, o quê? Há um ano e meio, né, das Ah, eleições. Agora em 2020, com a Hum. pandemia, internet foi o que bombou. Foi, mas também teve muito desafio, viu, Paulo? Porque, na verdade, todo mundo acabou fazendo internet. Todo candidato, o vereador, o prefeito, tudo, todo aquele conteúdo de eleição foi pra dentro da internet. E aí foi um caráter... Você não tinha a opção de, É, eu não gosto de internet, só vou pra rua. Então, tem candidato que não gostava de aparecer, de tirar uma foto, de fazer um vídeo, ele teve que live. aprender a usar teleprompter, teve que aprender a viver. Né? Esse mundo, esse universo, então todo mundo teve, porque não tinha rua. Você perdeu Uhum. né? A possibilidade de você fazer qualquer outra coisa diferente. 2020 só foi isso. Como é que foi 2020 para você? 2020, eu acho que foi uma campanha que a gente retrocedeu do ponto de vista de estratégia digital. Então, em 2018, a gente teve super experiência com Rui Positiva, que foi uma referência nacional. 2020, eu acho que a gente fez muita coisa transpositiva. Que era o santinho animado para estar no Instagram do candidato. É porque a gente não tinha como, né, e estar em campo. Eu fiz 12 campanhas, 11 na Bahia e 1 em São Paulo. Acabei indo para São Paulo presencial. É impossível se trabalhar à distância numa campanha. Então eu acho que a gente transpôs muita coisa de televisão. Então, o programa de televisão tinha os picotes, iam. Em 2018 com o Rui tinha o cross media. Aí, O programa regrediu. começava na televisão e continuava, né, ao vivo, ele interagindo. Então foi massa. Claro, eu tô falando de uma campanha de governador para prefeito, mas assim, do ponto de vista, né, conceitual, se for pegar Salvador também não teve nada assim expressivo. Acho que a gente regrediu 2022. 2022 a gente 2022. volta com comunidades, com monitoramento mais ativo, com segmentação de mídia mais. Mas eu acho que em 2020 foi um ano que ninguém sabia muito o que fazer. E você também tinha muita gente fazendo Muita gente qualquer fazendo coisa. qualquer então, coisa. E todo mundo era especialista, né? Foi a então hora que todo mundo ficou especialista em rede social. Um bocado de gente Pois não é. tinha experiência de Pois é. nada, começou a aprender, tava em casa sem fazer nada por causa de pandemia. Ah, não, eu sou fera nisso, vai e faz. Vai. Minha sobrinha tem um canal no TikTok. Ela cuida da ela rede bombou, social. né? A gente teve muita campanha. Eu preferi fazer campanhas interior em 2020, né? Na Bahia, principalmente. Porque em Salvador eu percebia que a candidatura que eu tava fazendo não ia muito para frente. Fui pelo mesmo Foi caminho. meu caminho. E é bom, porque você começa a ter outras realidades, né? E até para você começar a ver que também que as coisas não são tão profissionalizadas assim. Na capital você vai ter uma agência. Numa campanha de uma cidade de 10 mil habitantes, você vai ter que, às vezes, de conversar com a esposa do cara que é coordenadora da Eu campanha. fiz uma campanha numa cidade de 5 mil habitantes. Aí a prefeita virou para mim e falou assim, era campanha de reeleição. A prefeita falou, Paulo, 5 mil habitantes. Campanha fácil de fazer. Eu falei, é mais difícil. Se eu brigar com uma família aqui, Perdeu. acabou a sua eleição. E exatamente tem que entender que fulano é primo de ciclano e o próprio candidato de oposição a ela, se você falar, tem um amigo que tá ali, que tá nos Sim. dois, que é primo dos dois. Então as famílias se encontram. Quando é família é mais delicado. E esse processo de fazer campanha no interior e a rede social é muito aquela bolhazinha da cidade mesmo, os grupos de WhatsApp. Uhum. Como é que foi para você pegar esse macro que você veio de uma campanha de governador, fazendo com o Rui, e depois fazer essas micro bolhas aí pela Bahia toda? Eu acho que é mais fácil uma campanha de governador que a de prefeito. Mas como você falou, sua avaliação é certíssima. Quanto menor a cidade, mais difícil ela se torna. Ah, só são 10 mil pessoas. Sim, porra, mas são 10 mil pessoas. Em que no governo do estado, às vezes você faz coisas genéricas.
Então, projetos para a saúde. Vou construir um hospital. Onde? Tudo faz, vou construir. Na cidade, o cara, se você tem 2 distritos na cidade, se você não fizer o posto de saúde no distrito, você perde o voto. E a eleição para governador também é uma eleição onde os embaixadores têm um peso, né? No apoio muito maior do que numa eleição para prefeito, né? Que tem ali questões muito particulares, locais, que às vezes tem mais força no poder de decisão do voto do que o apoio do governador, do que o apoio do presidente da República. Sim. Né? Para governador, o peso é muito importante, por exemplo, do apoio do presidente, né? Dentre outras questões. Agora, Paulo, a gente estava na linha do tempo aqui com o Yuri em 2020, né? E em 2020 a gente teve, Cartes, também a permissão de se fazer mídia, tráfego pago, né? Eu queria que você falasse disso. E do ponto de vista estratégico, a gente teve um recuo na sua avaliação. E esse recuo tem paralelo com o fato de que virou um imperativo. Em 2020, o candidato que não tivesse na internet desista. Não teve habilidade nenhuma. Tem alguma relação isso com o fato de que a gente também não tem profissional suficiente para entregar para as campanhas e aí acaba caindo na mão de muito aventureiro, muita gente... Eu vou até falar assim, por exemplo, eu entendo os princípios de segmentação, mas eu não sou um especialista em mídia. Eu não me coloco como profissional de mídia, mas tinha campanhas e tinha que fazer a mídia. E aí você vai na segmentação básica, não no automaticão, né? Mas assim, eu preciso falar, por exemplo, Camaçari. Camaçari é dividida, Arembepe conta como uma cidade no parâmetro de segmentação. Então se você não se atentar a isso, você não estava conversando com a orla de Camaçari, por exemplo. Camaçari é só um exemplo. E eu tenho uma mania de maluco, Cartes, que é de ficar estudando a biblioteca de anúncios da Meta. Sim. E rapaz, eu enfrentei um adversário numa cidade que existem outros 2 municípios no país com um nome igual dessa cidade aqui. E o candidato adversário, ele estava rodando segmentação na cidade de mesmo nome, no Maranhão. Só que a campanha era aqui na Bahia. Você só contou depois que a eleição acabou, né? Claro. E candidatura de governo, né? Era a candidatura do adversário, assim, da máquina, e com investimento pesado na cidade do Maranhão, quando o investimento deveria estar rodando na cidade aqui da Bahia. Você trouxe bem essa questão da segmentação. Então a gente teve mídia, mas mesmo assim também você tinha dificuldades, primeiro, né? Da quantidade de profissionais especializados nisso. Fazer qualquer um faz. Hoje ainda é, né? Hoje eu acho que você tem bons profissionais, mas acaba sendo as mesmas pessoas. É como monitoramento também. Conta de 417 cidades. É como monitoramento. Você roda só de Bahia, porque normalmente sai do estado, né? E tem aquela particularidade, né? Os profissionais mais parrudos, eles estão apalavrando agora já a campanha do ano que vem. Muitos já estão contratados, né? Então, assim, aí a gente tem 417 municípios, a gente tem pelo menos 800 campanhas. 834. Pois é, pelo menos. Tem que ter um adversário. Pelo menos, né? E só que os profissionais mais experimentados, né, com maior conhecimento técnico, esses aí normalmente vão para a capital ou vão para fora do estado. Né? Fazer campanha de capital, ou até mesmo de região metropolitana de outros estados. Sim, até porque é importante. Tipo só de mídia, porque é um trabalho estratégico, que você faz um estudo, então você faz 2, 3, 4 campanhas tranquilamente. Né? Como mídia, né? Porque, né, o conteúdo você fica muito preso. Se você for videomaker de uma campanha, você tem que estar no local. Exato. Mas mídia, monitoramento, estratégia, planejamento, você consegue. 2020 eu fiz a campanha aqui de 2022 de Jerônimo, não, 2020, né? Foi 12 cidades. Mas em uma eu era planejamento, em uma era monitoramento, em outra era lá do B, até para transitar. Mas eu acho que o grande desafio da campanha de 2020 foi justamente, primeiro, a questão do presencial. Isso influenciou muito, era massa. Mas, sei lá, tinha candidaturas que faziam os PGPs, que era online, era uma live. Pô, já estava desgastado, não iria tanto, você não conseguia coletar lead e tal. Não, pode continuar. Então você teve essa dificuldade. Depois também de profissionais, porque também tem muita gente também que não topou fazer campanha, porque estava em outros projetos melhores, porque também imagine, você estava lá com um profissional de mídia bom fazendo a Nike. Por que esse cara ia sair da Nike, fazer mídia da Nike para fazer campanha eleitoral de 45 dias, sendo que você não tinha nenhum documento do candidato? Tem candidato que não tinha certidão não tinha um RG. Como é que você valida? Eu falo porque eu passei por essa situação. E você não podia fazer em outra pessoa, não podia ser agência, tinha
Então foi uma questão muito delicada de se atuar do ponto de vista profissional, dos conhecimentos técnicos que você precisava ter e também da própria estrutura de candidatura, né? Era difícil você, às vezes, conseguir convencer o cara de que como é que funcionava o anúncio, né? Ou por que aquilo era importante. Então, pelo menos em cidades menores, né? Eu falo, não, tá todo mundo no WhatsApp, ninguém usa Facebook. Aí você fazia o estudo, tá aqui, Facebook, tá aqui, Instagram. Mas eu acho que assim, no geral, 2020 foi a campanha que nós regredimos, do ponto de vista de estratégia. Mesmo com a possibilidade de posicionamento, mesmo com o monitoramento, com ferramentas mais sofisticadas, mesmo com mais estrategistas, mesmo com mais gente também disponível. Mas eu não lembro de grandes campanhas que foram tão disruptivas como 2018 e depois comparando com 2022, nacionalmente, pegando o Eu prefeito. acho que a campanha que mais se destacou no ano de 2020 foi a de bolos em São Paulo. Teve até um negócio de um joguinho. Sim, sim. Que foi uma coisa assim que mais da internet, assim, que mais me gritou aos olhos. Inclusive, você falou assim, eu só lembrei dele. Não, A tem de que ter. bolos, a de bolos foi muito, muito Tem alguns boa em São fenômenos, né? Paulo. O prefeito ali, o Isso. vereador aqui, mas assim, eu falo assim, do ponto de vista de pensamento, de mentalidade, assim, que em 2018 você consegue, fechou a campanha, o que é que ficou? Então ficou a eleição de Bolsonaro, Sim. né? Claro, outro Você acha nível. que teve muito isso de assim, Bolsonaro na campanha de 2018, aquele negócio de, não precisa de nada não, só um celular em pé, um deitado, já tá tudo resolvido. O pessoal achava muito isso, que não precisava de uma estrutura de... Não precisa de estrutura não, o filho dele falava, só um celular em pé, um deitado e dá certo. E todo mundo achou já que isso não precisava de uma estrutura tão grande. Eu acho que 2020 teve essa influência sim. E eu passei, mas não fiz campanha para nenhum candidato ligado a Bolsonaro em 2020. Mas você tinha essa mentalidade, os filhos do presidente, né, dos filhos do candidato que era deputado e virou presidente, fez a campanha dele, não sou de marqueteiro. Mas não sabe que teve uma crime de analítica, que Steve Bannon teve aqui, que tinha marqueteiro também, ainda que escondido, que tinha monitoramento, né? Que tinha estratégia, que tinha mídia, que tinha mobilização. Fazer de uma forma que isso não transparecesse para poder... Claro, enquanto você, né? Você pega essa campanha de Lula, Duda Mendonça, você pega Haddad, Sidônio, você pega Ciro, João Santana, né? E grandes nomes. Não tinha um grande nome, um medalhão, né? No marketing visível, né? Na campanha de Bolsonaro. Se eu considerar o papel do Steve Bannon, é um cara também que ganhou eleições mundo afora, que participou de processos importantes, né? De mudança de opinião pública, como a questão da União Europeia, né? Então, tinha uma grande estrategista também entendendo o digital. E também a gente não pode falar que até os filhos também entenderam o princípio. Né? A estética, né, acabou sendo o elemento central para se fazer essa avaliação de que não tinha marqueteiro, de que não tinha um trabalho estratégico. E a estética, cá entre nós, foi intencional. Sim. Né? Foi intencional. Então, tudo aquilo que se viu ali foi com intenção, foi estratégico. Se ele fizesse superprodução na internet, ele não ia aguentar o tranco de bancar isso. Assim, na verdade, ele usou dessa história. Eu sou simples, eu estou fazendo uma live aqui. Eu sou lá em pé deitado e eu sou o cara simples. Botou até a história do pão com leite condensado. Com leite condensado, a xícarazinha de café. Mas são cenários, né? São cenários. Eu acho assim que, se a gente for pensar em uma campanha de internet, né? Qual é o princípio da internet, né? A gente for voltar conceitualmente. Cybercultura traz a ideia da cultura trash. Do sujo, do reconfigurado, do remix. Então você tinha os elementos, né? Você tinha os elementos ali, o pão com leite condensado. E aquilo ali é à toa. Não tem alguém que faz uma pesquisa que chega ali, que o copo tem que estar virado, que tem que... Tem todo um estudo, sabe? Muitas vezes as pessoas falam assim, era de qualquer jeito. Não era. Os estudos apontavam, e tinha uma galera que trabalhava, eu conhecia as pessoas que fizeram boa parte da campanha, da estratégia, principalmente do digital, o monitoramento, identificavam coisas brilhantes para ser usadas na campanha. Inclusive de mobilização. O trabalho que eles fizeram de mobilização na campanha de Bolsonaro em 2018 foi semelhante ao que foi na campanha de Dilma. Eu vou pensar de redes, de blogs, né, de estruturação, de disparo, de convocação. Você acredita que isso foi pensado ou claro, isso aconteceu? Claro, pensado. É pensado, uma campanha extremamente pensada. Agora, é melhor, do ponto de vista da narrativa, deixa eu contar, que foi orgânico, de que eram os robôs, né, de Bolsonaro, né? Que tinha aqueles vídeos. E foi uma campanha que caiu no gosto também popular. A gente não pode, né? Do ponto de vista, pode ter todas as questões ideológicas. Mas eles faziam desinformação. Mas eles faziam fake news. Mas eles... O objetivo final era conquistar o voto. Conquistar o voto. Na eleição. Sim, quem vai ganhar, quem vai perder. E até na linha histórica aí que você está fazendo, vai chegar ainda a 22, a gente falou de 2010, né?
da fake news, Sim. da Dilma pro Sim, aborto, pro que aborto. era escoado através das correntes de De e-mail. e-mail e tudo mais, né? Exatamente. Então, assim, tipo, porque às vezes fica parecendo que fake news foi inventada em 2018, né? Talvez Não. tenha sido consolidada como um método 2008, e em muitos momentos até eu costumo dizer aí, Cartes, que o lado B assumiu a principalidade do lado A, Com né? certeza. A gente talvez tenha visto isso daí. Com Mas certeza. enquanto artifício usado na política, eu não sei nem precisar desde quando isso está presente, né? Se a gente considerar que, por exemplo, né? Veio pro digital, na verdade, porque você tinha aquele Isso. panfletinho apócrifo. É. Você tinha agora pro digital. Em 2008 eu sofri muito com isso. Uhum. Em 2008 eu tinha alguns blogs que vinham, que batiam, que espancavam mesmo, e que criavam, tava Uhum. nem aí. E na campanha batia, mas não tinha dó. De qualquer pessoa dentro da campanha era pau. Pau mesmo. E aquilo era duro já, porque todo mundo era ponto blogspot, .blogspot. e era fácil de fazer, e você não É. precisava se dizer quem era. O pessoal fazia um blog para soltar uma mentira, uma sacanagem, e apagava o blog. Sim. Mas você tinha muito isso já em 2010. Mas antes você tinha o panfletinho, sempre teve essa contra-campanha. Né? O meu maior receio é que tá tomando um espaço que antigamente ficava naquela salinha embaixo da campanha, fora da campanha, fora do comitê, longe, ninguém nem sabia Agora quem tá fazia. ficando do lado da sala do Hoje é candidato. do lado do candidato. Graças a Deus, né? Hoje é do lado Graças do a Deus. candidato. Porque, veja, uma campanha, na verdade, são duas. Sim. É a campanha para falar bem do seu candidato e a campanha para desconstruir o seu adversário. A campanha sempre foi isso. Que bom que agora nós, né? Eu sempre gostei muito de fazer o lado B, lado C, D, Z, que é a parte mais divertida, a parte que você tem mais Sim. criatividade. Não que você não tenha compromisso com a verdade. É Sim. diferente. Né? Então, por exemplo, não adianta eu pegar um candidato e ele é bem avaliado, ele é um médico, e eu falar que ele cometeu um erro médico se isso nunca foi a conduta. Porque as próprias pessoas que foram atendidas por ele, ou a sua conduta, a sua ética, vai ser contra. Tem fake news que não pegam também. Sim. Né? Tem fake news que não pegam. Então, para uma fake news ter uma adesão, até do ponto de vista psicológico do consumo, tem que ter algum traço de verossimilhança, pelo menos. Então, por exemplo, assim, a mamadeira de piroca. Por que é que pega? As pautas da esquerda muitas vezes também forçam uma certa barra em um país que é conservador. Sim. Sabe? Então, assim, aquele pensamento de que um casal, por exemplo, é homem e mulher e que não aceita a união homoafetiva. Existe ali um ingrediente sociológico, psicológico, e que faz com que essas pautas de liberdade sexual, por exemplo, tenham adesão. Não é verdade, né? Não é, vamos pensar, meu avô, né? Tem ali aquela concepção de que homem e mulher, o casal é esse, e vem uma mentira. Ah, mas tem um candidato que diz que homem pode casar com homem. Opa, pera aí, tem um espaço. Então, como é que a gente identifica quais são as tendências na sociedade? Com estudos antropológicos, sociológicos, da psicologia, né? Acho que a psicologia tem muito a ensinar a gente, né? Se a gente for olhar todos os grandes exemplos da publicidade de forma geral, foram estudos psicológicos que guiaram os marqueteiros, os pensadores vieram dessa corrente de pensamento, ou estudaram, Tem que compreender, né? tem que Quem é o compreender. eleitor. Tem que compreender. E a campanha de Bolsonaro fez isso muito bem. Ah, foi maluquice? Algumas coisas talvez foram orgânicas, sim. Foi na intuição, como muita coisa também que a gente faz. E daí a gente pensa uma coisa. Mas se você já sabe que o público vai gostar, você já fala, então isso é meio natural. Na política, a entrega, né, sobre demanda é o que costuma dar certo, né? Então, assim, é uma cantiga que a gente o tempo inteiro aqui tá dizendo, né? Que quando o candidato, né? Eu coloco a figura do candidato, porque quando o candidato não tem um entendimento mínimo necessário, é difícil até para o profissional conseguir fazer o trabalho. Quando o candidato compreende que a eleição é mais sobre o eleitor que ele quer alcançar, não é nem sobre o eleitor que ele tem. Né? Eu costumo dizer que é sobre o que ele tem e o que ele quer alcançar. Ele precisa né? alcançar para poder Do que vencer. sobre ele, a probabilidade de se conseguir fazer uma campanha de sucesso fica muito maior. Não é garantia de vitória, mas fica muito maior. Porque o que a gente tem aí de gente que ainda acha, candidato que acha que a campanha é sobre ele, não tá no gibi, né? Então acho que isso aí é uma condição mínima para conseguir fazer uma campanha de sucesso, né? E o que você faz, o trabalho que você faz de inteligência de dados, assim, ele é de uma importância gritante, né? Porque ele consegue se impor pela força dos números
da razão e da lógica. Né? Deixa de ser o candidato, para de achar que é opinião do profissional. Uhum. Né? E quando você fala isso, Geraldo, eu acho que é importantíssimo. Você falou de desconstruir a imagem. Quando você faz uma campanha pensada no candidato, quando você tem a banda B lá, Uhum. desconstruindo o candidato, cuidado, acabou. Pois é, acabou. Se você não tá falando, se você tá falando para eleitores, se você está falando sobre se o seu foco é o seu público, você não tem como desconstruir o seu público. Uhum. Quem tá fazendo a contra-campanha do lado de lá. Então, quando você tá. Não, é o candidato. Ah, o cara é o Deus, o rei. Só vamos falar dele, vamos falar amém pra ele, porque ele é o cara. Você desconstruiu o cara, acabou o mito, acabou o super-herói. Você tirou a Exato. capa do super-herói, acabou, bicho. O cara voltou, O veio rei pra está capa nu, mais, né? o rei está nu. É, Já foi. já Então, foi. eu acho que aí esse papel de contra-campanha, esse papel sim de plano de banda B, eu acho que dá pra funcionar bem. E você consegue desconstruir a campanha. Agora, se você pensa com inteligência e faz sim uma campanha pensadora, o seu público você não desconstrói. É muito isso que você faz quando você está falando de fazer contra-campanha. Exatamente. E que bom, é como eu falei, né? Que bom que saiu do porão e passou a ter um assento dentro da estratégia. Porque, ok, Geraldo é o melhor candidato. E eu tenho aqui Paulo, que é adversário. Mas Geraldo é o melhor candidato para 50% dos eleitores. Tem 50%, não? Pegar o cenário do Brasil, né? Que eles são polarizados, né? 50% vai apoiar Geraldo, 50% vai apoiar Paulo. Bom, sempre tem aquele miolos, né? A margem que nos interessa, né? E isso a Cambridge Analytica foi muito, ainda que de uma forma ética, equivocada, mas entender o miolo, né? Os neutros. Eu vou afastar quem é Geraldo, afastar quem é de Paulo, quem é que interessa esse meio. Vamos conversar com eles. E também, assim, esse de Paulo está totalmente consolidado, nenhum, né? Quase sempre o voto, né? Não vou aqui estimar o quanto de cada eleição, mas o voto nem sempre ele é decidido 100%. Eu falo sempre um terço. Pois é. Eu falo sempre assim. Mas como é que eu consigo, pelo menos, primeiro, garantir que a minha base permaneça coesa? Isso. Um cenário polarizado de internet, de segmentação, Aí eu de trabalho de filtro bolha. fortalecimento. Sim, de filtro. Fortalecimento da linguagem. Porque, veja, se o feed, né? Vamos pensar na lógica dos algoritmos aqui. Se o feed de cada um é individual, então como é que eu garanto que dos meus eleitores a minha informação chegue? Eu lembro de uma campanha nacional, né? De que um desses medalhões da política falou assim, a campanha não está funcionando. Por quê? Porque a mensagem não chega no grupo do WhatsApp da minha família. Ou tá no grupo da sua família? Não, eu saí porque só tinha bolsonarista. Sabe? Então, esse pensamento de assim, eu consigo manter a minha base coesa, primeiro, porque vai ter ataque. A minha base de eleitores convertidos também vai receber o fake news, também vai receber a desinformação, também vai ter questionamento. Ah, o seu candidato apoia o aborto, o seu candidato foi contra a PL, não sei das quantas. Essa base aqui tem elementos suficientes, por isso que foi importante aquele processo que nós fizemos de capacitar as pessoas, de mobilizar, de ter grupos para os convertidos também, que a gente fala assim, vamos fazer virais, vamos furar a bolha. Tá cuidando da sua bolha primeiro, Calapalho. E senão isso aqui fica flutuante. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2022 com o Neto aqui. Não cuidou da bolha e ficou mais suscetível às questões do lado B, né? Da campanha de desconstrução da imagem dele. A mesma coisa também. Se a gente for pensar Lula, qual foi a campanha principal que Lula fez? De manter a base dos lulistas, de quem aprovou Lula, do reconhecimento, do que Lula representou, unida. E a diferença foi muito pequena, né? Considerando Ele censou esse público, exatamente, fortaleceu esse público. E o resto, assim, eu vou perder. O cara que deixou de votar em Lula porque Lula é ladrão, porque Lula foi preso, porque Lula não vai votar mais, eu voto perdido, mas e aquela pessoa que comprou sua geladeira, que entrou na faculdade, e essas histórias, eu mantenho a minha base e vou buscar aquele voto ali de quem era de Ciro e quem era da Tebet, né? Tanto que o segundo turno foi nessa composição, né? De buscar a Tebet, buscar a Marina, buscar... Enfim, no Brasil é assim, mas veja, o Lula talvez foi o político brasileiro na história que mais sofreu campanha de contra-informação, campanha de desconstrução da sua imagem. A primeira desde 89, né? Fake news de agora não aparece lá. Lula tinha abortado uma filha. Sim. Não apareceu isso em 89? Campanha, então a fake news, uma campanha de contra-desinformação na televisão. Oficial, TRE, TSE. 89, gente. Fazer isso no horário de TV, né? Horário de TV, você na hora do trazer... debate, o cara chegar e falar. Né? Mas aí eu recebi um WhatsApp, não. Televisão, horário nobre. Não, legitimado pela imprensa, né? Pela imprensa. Isso foi noticiado na Veja, que Pois era a é. maior revista do país Pois na é. época. Pois é, tem o documentário, né, Os Arquitetos do Poder, que quem curte política tem que é obrigatório assistir, que tá lá descontando essa historinha. Agora, assim, 2018, perdão, né? Acho que você começa a ter a ideia da fake news como uma indústria.
Porque, assim, os blogs sujos na época de Dilma eram blogueiros, né? Eu era um daqueles blogueiros que a gente tinha uma visão ideológica diferente, mas não era necessariamente fake news. Era trazer um outro lado, né? Agora você tem gente produzindo fake news para ganhar grana. Se você for olhar a biblioteca de anúncios, você que gosta disso. E mais anuncia no Facebook são esses sites aí ligados, né? Eu nem sei se eles são de extrema direita, de direita, mas pessoas que conseguem entender a regra do jogo e faturar grana quanto a isso. Poder entender o que o público consome e fabrica para poder ganhar exatamente esse acesso e multiplicar isso monetiza. E isso monetiza de alguma forma. Isso pode ser fake news pró-Lula, pró-Bolsonaro, pró-Paulo, porque o pessoal está interessado na grana. E as big techs também não tá nem aí para a democracia. Facebook, a Meta, né, que tem tudo, não tá nem aí para a democracia. Eles estão interessados no processo democrático para ganhar dinheiro. Quanto é que vem? Quanto é que vem? Se você vai fazer o seu anúncio oficial para dizer o Yuri é o melhor candidato, ou se o site Direitas com Yuri vai ali fazer um anúncio para propagar uma fake news. Aí os casos, né, de pornografia, de exploração sexual, de fake news, de calúnia. E infelizmente a justiça, né, só o direito, né? O direito só encontra a resposta quando o crime acontece. Né? E vamos seguir aqui com a linha do tempo. Bora. 22, né? A gente pegou um paralelo 22. Aí de 2006, passeando por todas as eleições, com foco nas eleições gerais, né? Com as eleições de governador, presidente e tal. Aí 22, né? 2020, você cravou aí que houve um retrocesso do ponto de vista estratégico, né? No digital. E 22, como é que foi o cenário? 22 eu penso, vamos continuar na Bahia, né? Mas dando uma pincelada também no Nacional, porque assim, também não adianta falar de uma campanha que a gente, né, participou, acho que sempre é mais importante falar um pouco das experiências. Como é um papo aqui entre amigos, vou me concentrar nisso. Eu acho que 2022 na Bahia, e aí falando de todas as campanhas, né, de forma geral, não só do Jerônimo que foi o vencedor. Eu acho que teve 3 aspectos que eu consegui perceber em todas as campanhas para governador e também, de certa forma, nacionalmente. Primeiro, a reestruturação estética do audiovisual. Acho que isso é muito importante. Né? Do formato de edição, de uso de motion, de transição, de trazer, por exemplo, né? Lembro que eu conversava com um cara que era editor de cena há muito tempo, né? E eu falei, velho, o tempo de retenção de vídeo na internet é de 3 a 5 segundos. Então não adianta o ápice da festa, o candidato sendo carregado no final de 1 minuto, porque não é programa de televisão. Então, essa concepção da galera do audiovisual, em papo com a gente de monitoramento, de estratégia digital, começa a inverter a lógica, né? Trago a cereja do bolo, com 3 segundos, opa! Né? Gatilho na abertura. Pronto, 3 segundos, e você vai ver isso. Aí vem a linha histórica. O cara de manhã passeou aqui e tal. Mas, por exemplo, teve essa mudança de plasticidade, né? É quase a lógica do lead, né? Exatamente. Lead jornalístico. Mas para entender a galera de cinema, e tem que ter a transição da folha que pétala, da bandeira. Não estou desmerecendo, mas para a internet não funciona. Se a gente for pegar a campanha de Rui 2018, só voltando, qual o vídeo que mais rende na campanha de Rui? Um vídeo em que a esposa do senador Ângelo Coronel, Dona Eleusa, grava dentro do ônibus o governador, então, Rui Costa, catando o arroz que caiu para dizer assim, eu tô catando arroz para dar para minha galinha. Foi o vídeo mais assistido da campanha. Gravado de celular, é o quê? É o bastidor. Por quê? Quem não cata, quem cria, né, animais, principalmente interior, que cata ali o resto do alimento para dar para a galinha, para o porco, para o que quer que seja. Proximidade, inusitado, um conteúdo que era original, bastidores. Veja, a gente começa a ter, digamos, a oficialização desses conteúdos de bastidores em 2022. Nessa linha cronológica. Então, acho que o audiovisual, e principalmente a campanha de Jerônimo, que era uma campanha de arrancada, a equipe de audiovisual da campanha conseguiu traduzir o sentimento de crescimento. E, paralelo a isso, você tem o lado B, mostrando que a campanha de Neto estava derretendo no interior. Então, você tinha um vídeo muito bom, né? Pegou pressão, gente danada, Do outro lado, musiquinha do Titanic, aquele memezinho afundando. Acho que isso é importante. Segundo ponto, que Jerônimo teve mais êxito do que a Semineto. A Semineto tentou fazer isso no segundo turno. Mobilização. E aí, fazer uma campanha para o PT é muito diferente do que fazer uma campanha para a União Brasil. Porque o PT, o Partido Esquerdo, tem militância. Já tem essa militância. Já tem. Então, e não para, né? Não para. O PT não para. Não para. Acabou a eleição, eles continuam Exatamente. se reunindo, continuam falando e estão aí. Todo final de semana tem encontro. Exatamente. Então, eu fiz esse trabalho de mobilização aqui na Bahia para o PT e fiz esse trabalho de mobilização para um outro partido, que eu não vou mencionar o nome, mas um partido de centro. E não tinha mobilização, não tinha militante, não tinha grupo de pastoral, não tinha... Sei lá, geralmente tinha grupo evangélicos com Jerônimo
Piemonte Norte de Itapicuru, Barreiras, Sim. grupo de cidades. Então, isso é muito importante, mobilização. E o terceiro é a questão dos dados. Então, assim, aí a gente tem que avaliar, né? O PT está já está fazendo a gestão da Bahia há 16 anos, então Já tem tinha o todo esse consolidado. banco de informação. Então, assim, eu tenho uma memória da campanha de Wagner, eu tenho uma memória da campanha das duas de Wagner, duas de Rui e a de Jerônimo. Então, assim, tem coisas que você sabe, né? Tipo, tem coisas hoje que Jerônimo está fazendo contra o governador que era uma demanda de Wagner. Uma estrada, você fala, opa, galera do conteúdo, essa estrada aqui é pedida há 10 anos, bora dar uma luz aqui nela, bora colocar uma mídia, aí, né, Geraldo, a questão da mídia, bora botar uma mídia aqui para Barreiras, porque isso daqui é histórico, é uma demanda antiga e o cara está conseguindo resolver. Então, acho que também esse acúmulo de informação, né, e aí eu acho que isso é importante. Então, audiovisual, reestruturação, estética, concepção de produzir o conteúdo também audiovisual guiado por dados, não mais pelo crivo do cineasta que está ali produzindo. Não é pelo feeling, né? O vídeo na vertical, ele consolidou como padrão mesmo para a internet, Exatamente. né? Pensando na experiência do usuário. Os aparelhos, né, vão ficando mais, Então você ocupa a tela toda, né? mais verticais, a gente vai lembrar, né? Era quadradão, né? Isso. Né? Antes do iPhone, né? E essa ideia, né, do iPhone, tinha um N95 do Nokia, eu tive um daquele, né? Inclusive foi um dos primeiros os celulares, a produção do jornalismo móvel, né? E você fazer live, transmissão ao vivo, gravar pelo celular. Ele era mais quadradinho. Eu acho aí, Yuri, talvez aí me permita fazer uma contribuição. Eu acho que também aí, eu acho que a gente teve assim a figura do influenciador de política invadindo, inclusive, os perfis oficiais de candidatos, né? Foi uma eleição de muitas collabs, né? Tudo mais, assim. Então, eu acho que a coisa do embaixador, né? O peso do apoiador, que talvez antes estivesse mais restrito a um outro político que apoiava, ou né? um artista, um notável, né? Eu acho que pensando nisso num plano mais próximo aí, a gente teve isso muito forte. Eu me lembro de trabalhar nessa campanha no interior e de ver candidatos a governador com ônibus acompanhando a agenda, e nesse ônibus só tinha influenciador, né? E os ônibus e os influenciadores subiam na caminhonete do candidato a governador, geravam conteúdo o tempo inteiro, né? E atuando profissionalizados na campanha, tudo mais. Porque eu não fiz o destaque, você está certíssimo. É porque essa parte, para mim, de mobilização abrange também essa galera. Porque, assim, os influenciadores estavam produzindo que tipo de conteúdo? Bastidores, né? Ó, Geraldo ali, rapaz, ó, que ele pegou na mão, ele subiu no cavalo, opa, aqui, ó, ele tá comendo, não sei o quê. Mostrando o que, mas eu não consigo entender até hoje, né? Por que é que a gente tem uma campanha, por exemplo, de televisão. Claro, tem que ser uma festa bonita, porque tá dialogando com outro público. Mas como que não tem uma pessoa, um menino jovem, né? Não é desmerecendo, mas não tem um jovem com Salomão fazer o bastidores. Porque Dona Maria foi dar o depoimento que Geraldo fez um programa que melhorou a vida dela. Beleza, vai ter lindo, a lágrima vai cair em 4K, em 8K. Cadê o bastidor disso, rapaz? E aí eu acho que em 2022, para a campanha de Jerônimo e de Neto também, eu, né, acompanhei um pouco também, não é por estar no processo, você via a câmera virada para o outro lado. Não era a câmera focada em Neto, não era a câmera focada em Jerônimo, era o videomaker ali, o profissional de mídia, né, o comunicador, virando a câmera para o outro lado. A palma, o abraço. Então, essa mudança de compreensão de que o foco, até o foco da minha cobertura não é o meu candidato apertando mão, mas de repente é o que acontece por trás ou em torno do candidato. E isso traz uma aproximação que a internet pede. Porque no final das contas a internet continua sendo uma rede de pessoas para pessoas. E as demais campanhas, a de João Roma, de Kleber Rosa, pronto. Ocuparam algum espaço? Como é que foi isso dentro da internet? Eu acho que João Roma teve um papel importante na desconstrução, e aí por não ter uma militância, quer dizer, o bolsonarismo até tem uma militância nacional muito grande, mas na Bahia não é tão forte. Mas ele também assumiu nos debates esse papel de desconstruir. Fala, eu sou seu amigo, nunca vi você dizer que você era negão. Quer dizer, a equipe de monitoramento de Roma percebeu que aquele momento do afroconveniente, né? Eles também fizeram o lado B, para desconstruir Neto, né? É certo ou errado? Eu acho que faria de outra forma, porque o time deles era outro. Sim. Mas eu acho que o João Roma incorporou esse papel também. Você acha que ele deixou de falar muito pra bolha dele, para poder perdeu tempo com isso, gastou energia, porque a energia é pouca, né? A terceira via... Os dois, tanto ele quanto o Kleber, perdeu. O Kleber tinha um discurso firme,
mas João deixou de falar muito pra bolha dele, pra aquele público dele, pra poder fomentar, pra poder entrar nesse jogo de lado B e vamos bater e vamos fazer. Ó, eu penso o seguinte, Paulo. Acho que qual é o grande erro da campanha de João Roma? E não é erro individual dos profissionais que o fizeram, porque eu conheço e tenho muito respeito. Mas a campanha de João Roma era uma campanha de posicionamento político, não era campanha de vencer a eleição. Exatamente. Então tem Como campanha o Fred Kleber. como o Fred foi Kleber, pra se de posicionar. posicionamento. Então eu fiz campanha em 2020 que eu falei assim, ó, você não vai ganhar. Bora fazer uma campanha para te posicionar para daqui a 4 anos. Então João Roma poderia ter saído com um capital político gigantesco se ele começasse a vislumbrar no processo eleitoral. Claro, tinha que fazer defesa de Bolsonaro, precisava de um palanque, mas João Roma é um bom nome para ser uma nova força política na Bahia. Porque Neto derreteu o capital político dele. Ele tinha que fazer essa construção dentro. Ele perdeu a oportunidade de fazer essa construção Exatamente. dentro da campanha dele. Ele foi, entrou. Aí eu falo assim, mas eu vou entrar para perder? Eleições às vezes você Faz entra para parte, perder. Teve uma eleição que eu fiz que foi assim. Pra Cara, perder o mesmo. candidato sentou comigo e falou assim: ó, a campanha de retirada, tá? Você vai sair bonito. Você vai sair Uhum. pela porta da frente. Uhum. Eu tô fazendo uma campanha pra te mostrar o grande político que você Exato. foi. Você vai perder na urna, mas você vai mostrar, Exatamente. né, o seu trabalho. Vou pegar esses Exatamente. 45 dias aqui pra poder me mostrar. Esse cara ficou me olhando assim e falei assim, meu amigo, a história é essa. É. Os números aqui na pesquisa Pois é. me dizem isso. Eu, se eu falar que você vai ganhar, eu vou mentir pra você. Uhum. Então, acho que tem que fazer muito isso. Também fiz uma campanha de uma empresária que ela vai ver. Ela falou assim, ó, você agora vai ser uma empresária com capital político, que você não tem, você é só empresário. Uhum. Então vamos trabalhar aqui, porque eleição a gente não ganha. Uhum. Neste caminho a gente não vai ganhar a eleição. Tipo assim, não é fácil assim. Sim. Não é, então, a gente precisa ter essa sensibilidade de virar pro candidato e falar assim, ó, Não vai a dar. realidade é essa. Exatamente. Não vai dar. Eu fiz isso e um cara falou assim, então você tá fora da campanha, eu quero alguém que ganhe. Eu falei, ganhou. Não. Não ganhou, perdeu. E perdeu politicamente, perdeu o capital simbólico. Aí já o Kleber Rosa, eu acho que o PSOL, o PSTU, eles têm a concepção, né, ideológica, e é muito mais fácil você chegar para um candidato como o Kleber Rosa do PSOL e falar, bora se posicionar politicamente, Isso. bora ter um debate sobre a Bahia, porque isso vai refletir nas eleições municipais, no parlamento, bora. É muito mais fácil, porque tem uma questão ideológica. Mas talvez alguém, imagino eu, possa até ter dito isso para Roma. Ele falou, eu vou ganhar, eu sou candidato de Bolsonaro na Bahia, vou pro segundo turno. E eles estavam crentes que iriam pro segundo turno. Aí eu falo assim, para mim é um erro estratégico de fazer a leitura dos dados. Isso. Eu acho que a partir disso você erra toda a estratégia. Não abriram pesquisa. Não, abriu pesquisa. Eu fiz uma campanha às cegas em 2020 e a gente perdeu por 20 votos, uma cidade aqui da Bahia. Porque a prefeita era prefeita de 2 mandatos e ia indicar um sucessor. E falava que deveria ser Salvador no caminho certo. Só que a rejeição dela era de 70%, meu velho. Nossa. Então, independente de quem fosse a pessoa, Vai descansar. Minha querida, vai descansar. vá para Salvador, E- deixa aqui com a gente, depois você Vai volta. descansar. 45 dias você volta. Mas mesmo assim foi 20, porque você falou a campanha de interior. Era uma família, era uma casa Isso. que decidiu a eleição, por exemplo. Né? E aí você vai, porque não tem pesquisa. Não, eu fiz uma pesquisa, aquela pesquisa de 3 mil reais que vocês... Né? Eu quando vejo pesquisa de 3 mil reais, que você soma tudo, dá 200%, eu falo, meu irmão, se for esse daqui eu nem faço a campanha. E também cabe, só que às vezes a gente, né, Geraldo, Paulo, a gente tá no nível, não é aqui sendo soberbo, mas a gente consegue escolher a campanha que a gente vai fazer. Mas tem colegas nossos É que importante. só tem aquilo dali, tá vendo que não tá e tá preocupado com o dinheiro. Eu tento escolher campanhas em que eu, primeiro, tenho uma afinidade ideológica, que aquilo me dê um retorno profissional, né? Tipo, ter feito a campanha de Jerônimo tem um peso político para mim, muito grande. É o primeiro governador afro-indígena do Sim. país. Então, ter isso no currículo, né? Ter isso na vida profissional, para mim, é de grande valia. Poderia ter feito outra campanha fora, nacional, para ganhar mais, mas... Eu já gosto de fazer pelo desafio. Pois é. Eu vou pelo desafio. Qual é o desafio que eu tenho aqui? Como é que eu já vivi isso? Uhum. Teve uma que eu fiz assim, foi de Nilo Coelho. Eu fiz, rapaz, a última oportunidade que eu vou ter de fazer um candidato Jurássico. Jurássico mesmo. Old school. Né? Eu cheguei pra conversar com ele e falei assim, eu não preciso de Raiz. marqueteiro. Sei como é que eu Primeira faço. coisa, eu não preciso de marqueteiro. Eu fui governador da Bahia. Eu não Exato. preciso de marqueteiro. Eu falei assim, tá bom. Mas tô aqui de qualquer forma pra poder ajudar. E aí fui conquistando, fui mostrando pra ele o papel que tinha que ter e foi. E caminhamos a campanha toda. Então, assim, pra mim, esse lado desafiador é que move, né? Porque Uhum. assim, pô, vou fazer uma coisa que eu já fiz Uhum. e vou pro mesmo caminho. Pra Pois mim, é. não tenho desafio nisso. Pois Eu é. já fiz, já foi, já levei, já ganhei. É questão de Lauro de Freitas. O pessoal fala, Lauro de Freitas, rapaz, eu saí ganhando. A última eleição que eu fiz lá, eu ganhei. Acabou pra mim. Cerrei, não quero mais voltar Sim. pra lá. Pô, correr isso e perder.
Não vou. Uhum. Tô de boa, tô tranquilo. Eu acho que é muito isso, né? Pra gente que faz essa campanha, é muito isso. E pros colegas que você fala assim, muitos não podem escolher. Não é muito, Yuri e Geraldo, tipo assim, não é muito aquela questão. Pô, o cara não tá se preparando, o cara não está se projetando para uma eleição e cai muito no colo. Chega em 2024, não tem mercado, cai no colo, o cara pega a primeira coisa, pelo dinheiro. Tira as férias no trabalho, 45 dias, enrola 15 dias no trabalho e faz a campanha em 45. Mas se o cara se preparar para isso, se o cara se atualizar, o cara vai para um curso aqui, o cara vai e falar, né, buscar como é que tá acontecendo a campanha, ver um podcast desse, Exatamente. né, ou outros podcasts, Claro. tem muita gente fazendo um material bacana. Tem, sim. E não é muito isso, não. O profissional baiano, que é o que a gente pode falar, porque a gente vive isso, os colegas, eles não pensam muito assim, não, campanha, eu vou ver isso ano que vem. Pois é, eu né, vida acadêmica, né? Então, nós formamos em 2000 e alguma coisa, né? 2000 alguma coisa. Todos nós aqui fizemos especialização, sim. Todos nós temos experiência de grandes campanhas, de campanhas vitoriosas, que a gente poderia só exportar o modelo. A gente pode, Geraldo, né? Exportar o modelo, ficar vivendo com o modelo do que a gente fez em 2014. Mas todo mundo está procurando estudar, todo mundo está profissionalizar. Eu mesmo comecei a fazer outra especialização agora na FESP, na Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo. Estratégia e liderança política para ano que vem. Então comecei a fazer agora, para ano que vem, e estar com outro olhar. Sabe? Então, assim, cursos, podcasts, ouvindo, aprendendo, estudando. O Geraldo falou assim, biblioteca de anúncios, quem para olhar? Eu, por exemplo, eu aprendi muito na biblioteca de anúncios na campanha do Henrique Meirelles. Para mim foi uma segmentação lindíssima. Não ganhou, tudo bem, mas foi lindo. Bom dia pro padeiro, bom dia pra dona de casa, segmentação linda, perfeita. Parâmetros aí, eu falei, meu Deus, sabe? Também tem umas que eu falo assim, e também você tem que ser bom em alguma coisa, né? Você pode me dar aqui o meta-business pra administrar, vai sair, mas não, eu prefiro focar no que eu sou bom. Chamar alguém, né? Porque também tem isso, né? Eu vou fazer. Não faça tudo, velho. Foca nisso. Foca no que você é bom, porque tem um mercado gigantesco. Então você pode ser um estrategista, você pode ser um bom profissional de mídia, você pode ser uma boa pessoa dos dados, você pode ser um excelente social media, você pode ter o talento para, né, edição, você pode ser um bom projetista, você pode ser uma boa pessoa de consultoria de imagens. Eu acho fantástico, a galera faz colorimetria, né? Que cor o candidato vai vestir, o cara que cuida do cenário. Eu não sei, velho, eu não sei decorar minha casa, entendeu? Então, assim, reconhecer que nós temos limitações e que nós precisamos nos aprofundar. Quero fazer o quê? Mídia. Vou fazer um curso. Tem curso gratuito, né? Do Blueprint lá do Facebook, você aprende a mexer. Tem lá do GoBack, tem curso gratuito do Google. Pague para fazer um curso, gaste R$1.000, invista R$1.000. Chegando muito veloz. Muito veloz. Já tem muito especialista em threads aí, pô. Threads, né? Já acabou, né? Eu tava vendo uma matéria hoje que já 20% já de queda de audiência. Isso, né? A pessoa, vamos criar. Eu falei, para quê? Eu não criei. Tô lá assistindo. Eu não criei porque já vi isso acontecer. O Twitter não morreu, cara. Não morreu. Tá aí, não adianta, não tem como você derrubar. Acabou o Twitter, esquece. E também, Paulo, tem a questão meio da sinceridade, viu? Eu viajei aí pra Bahia pra fazer uma consultoria. E aí o cara falou assim: a gente tinha uma conta no Twitter, mas nós perdemos, foi hackeada. E a gente tem que chegar a 10 mil até a eleição. Eu falei, não vai chegar, irmão. Olha, eu falo assim, hoje a rede onde qualquer político mais cresce é no TikTok. Isso quer dizer o quê? No Twitter, quem cresce muito, cresce 300 por mês. E aí eu vou chegar para dizer pro cara, eu posso chegar, eu fiz a campanha de Jerônimo ali, fiz a campanha fulano, de não sei quem, tem um currículo que me, né, gabarita. Eu falo, não vai chegar a 10 mil seguidores em um ano no Twitter, não vai, porque... Ora, vocês estão no TikTok? Não, vocês estão no Kauai, que é uma cidade, né? Que o Kauai é mais série, classe C, D, né? Eu fiz um trabalho na Bahia que era visitar algumas questões de conectividade. A gente chegava na praça, né? Praça pública com Wi-Fi, todo mundo tava no Kauai. Era nem no TikTok. Então também tem essa questão de você, enquanto um comunicador, um estrategista político, pessoas estão consumindo mesmo. Então você tem que ir na praia, você tem que sentar, tem que ir no barbeiro cortar o cabelo e conversar, você tem que andar no Uber, sabe? Eu adoro o Data Uber. Aí eu fiquei na cidade uma semana e falei, o Data Uber que você tá perdendo no Data Uber. Quando eu começo a campanha, eu fico 2 semanas como anônimo na cidade. Eu acho cliente oculto. Cliente oculto. Pra mim é importante. Etnografia. Conversar, entender. Não, me dei 2 semanas pra rodar aqui sozinho. Eu fico no hotel e fico rodando a cidade pra poder. É isso aí.
Bacana. E para essa eleição que virá, né, 2024, quais são as perspectivas de mercado que você vê? Uhum. Se você tivesse que apostar em algo como fator novidade, tudo mais, ou algo que você enxerga um potencial grande aí a ser explorado, o que é que você falaria nesse sentido? Primeiro, eu acho que pensando no mercado, eu acredito de que quem consiga ter a visão criativa é muito importante, ter os insights e conseguir fazer pelo menos leitura dos dados é muito importante. Então, hoje eu não consigo conceber uma pessoa que vai fazer uma campanha se não tiver uma pessoa que saiba lidar, tratar, enxergar, analisar. Não estou nem dizendo que faça, mas que tenha alguém profissional de dados do lado. E começa agora. Como a gente falou, né? Não adianta 45 dias contratar o melhor profissional de monitoramento que fez a campanha de... Não adianta. Não tem base suficiente para lhe dar auxílio. Então, primeiro, acho que é você ser um bom gestor, montar a sua equipe. Principalmente quem estiver liderando o processo. Ah, mas eu sou social media. Massa. Então, social media, mas você consegue estar aberto a essa outra mudança. Lembra que eu falei assim, né? O audiovisual entendeu a estética da internet e começou a se adaptar até na própria edição. É um ganho. Então, o social media hoje consegue deixar um pouco a vaidade de lado para receber feedbacks, para saber insights, indicadores, fazer leitura de pesquisa. Eu acho que essa é uma mudança de mentalidade, né? Então, primeiro assim, o que é que nós somos? Nós somos seres que precisamos fazer campanhas tentando entender os eleitores. Quem vai trazer esse dado do eleitor são as pesquisas. Internet, off, qualitativa, quant. Ótimo. O profissional está aberto a isso? É uma mudança para mim de paradigma. Né? Falo porque lido com muitos. Alguns acham que a gente chega para dar nota, né? Eu falo, a notícia ruim não é do carteiro, não, é de quem escreveu a carta. Eu estou analisando o seu trabalho e trazendo um feedback. Ó, esse formato você está postando, sei lá, tem gente que faz o formato card, né? Mas o que está rendendo mais no Instagram por média é o carrossel. Algumas candidaturas até mais do que o Reels. Aí você analisa o adversário está postando em card. Você fica assim, opa, aqui tem um caminho para mim. Meu candidato tem como crescer no carrossel, não falta, estou falando só um exemplo simples, de formato, né? Então, estar aberto. E muitos profissionais, muitos colegas nossos, eu falo, eu sou amigo de vocês, eu faço conteúdo também. Não gosto muito. Como eu falei, gosto de me profissionalizar, de me especializar na parte dos dados e da estratégia. Precisa fazer conteúdo, bora fazer. Mas não é aquilo que eu gosto, que eu, né? Eu desperte, que eu falo, meu Deus, eu quero ser o social media da campanha de Lula. Não quero. Pô, se eu for lá estrategista, de repente seria uma boa. Né? E também saber o que você quer. Mas muitos também não estão, Geraldo, Paulo, abertos a esse feedback e no trabalho integrado. Acho também que a parte de mídia, quem conseguir se especializar em mídia, tem um salto à frente de entender. Principalmente, você pode prestar uma consultoria e deixar o perfil rodando da pessoa. Já é uma grana, e você pode fazer 10 clientes assim, né? Sim. Deixei habilitado para mídia. Estruturar público de interesse, públicos semelhantes, fazer as segmentações por demografia na cidade, recortes por bairros. Exatamente. Isso aí é um trabalho de consultoria que você pode fazer 30 campanhas. E vai embora. Vai embora, ganha seu dinheiro e vai embora. Lado B. Só cria os perfis. Lado B. Quem conseguir ter a conexão. O lado B que o lado B tem aquela ideia do disco, né? O lado A, as músicas comerciais, o lado B é a experiência, a criatividade. Normalmente, muita coisa boa tá no lado B. No lado B, exatamente. Depois do lado B vira pro A, né? Então, eu acho que quem conseguir pensar... E aí, eu defendo sempre que são campanhas totalmente distintas. Porque não dá, eu, enquanto gestor de conteúdo, fazer a campanha de Paulo, ter a mesma verve, a mesma intuição, a mesma sacada para desconstruir geral. Eu acho que são campanhas... mas a minha campanha de 10 mil habitantes vai ser eu, o videomaker e o editor. Beleza. É esse o modelo? Então... Né? Então você precisa ter pelo menos um estagiário ali para ficar de olho, porque todo mundo comete erro. O candidato vai cometer gafe, vai errar o nome da cidade, o nome de não sei o quê, né? Então, eu acho que a parte de estratégia, né? Primeiro, capitulando, a questão da mudança, né? Do mindset, né? Como a galera do coach gosta de falar, né? Então, a mudança de concepção do que é uma campanha eleitoral. Então, a gente tem que estudar os clássicos, a gente tem que assistir a campanha de 89, qual é a campanha de Lula que ganha? Ganha por quê? Então a gente tem que ler biografia de Lula, de João Santana. Nossa casa de coisas, que é fantástico. Tem que ler documentários, isso é fantástico. tem que ler, tem que pesquisar. E parar mesmo para assistir assim, pô, o que é que esses caras fizeram lá em Alagoas? O que é que deu certo na campanha de Flávio Dino no Maranhão? Como é que Eduardo Leite se reelege agora? O que é que Dória fez que está errado? Tudo é ciclo, cara. Ninguém vai inventar, vai aperfeiçoar uma coisa que já está funcionando. A gente tem eleição ano sim, ano não, né? Então, assim, no ano que não tem, para mim é sempre imperativo, falando, né, do meu exemplo, assim, de
ter necessidade de fazer uma atualização. Com certeza. Sim. Tem que ser. Eu me lembro que um ano, Paulo e Cartes, eu fui, tinha uma eleição acontecendo na Argentina, e eu fui para Buenos Aires. Rapaz, não fui com a intenção de estudar a eleição, rapaz, mas eu fotografei e trouxe todo o conteúdo que eu pude da eleição para prefeito de Buenos Aires. Pois é. Isso é Assim, importante. a eleição na Argentina, por exemplo, ela é extremamente panfletária, né? E eu passei uma época também estudando as eleições venezuelanas, né? Uhum. As campanhas de Chávez, né? Uhum. Assim, parecia muito campanha de Grêmio, assim, muito interessante, a linguagem muito interessante, Sim. muito menudo, né? Chávez no se va, Aí. umas coisas assim. É. Que necessariamente essa atualização não é nem uma especialização, né? Não é nem... Mas compreender. é um compromisso consigo de visitar coisa nova, de entender coisa nova, de estar permanentemente com o radar ligado, com as antenas atentas ali para absorver o novo, porque campanha é um organismo vivo, Uhum. campanha tem a ver com sociedade, né? Eleição é sobre o eleitor, e tudo isso que a gente falou aqui, que eu falei agora aqui, está em movimento o tempo inteiro, né? Então, assim, o modelo de 2014 que a gente fez muito bem, uma campanha bonita, muita coisa dele não cabe, né? Para agora, né? Sim. E eu contando uma anedota aqui, rapaz, um publicitário aqui de Salvador, marqueteiro, rapaz, eu passei um dia no escritório dele. E nós atendemos 7 candidatos a prefeito. Para todos os 7 candidatos, ele contou a mesma estratégia. Foi muito o que ele falou, naquele negócio. Cria o formato e Vou pega esse vender. formato que O já foi usado em template, assim, 2014. em todo lugar, Yuri, sem tirar nem pôr. Ele mudou o nome da cidade e o nome do candidato. Ele candidato. disse, eu tenho um caminho pra gente vencer ele. Você Amor vai fazer assim, amor assado, por nome tal. da cidade. Amor, né? É quase um chat GPT, né? Mas assim, eu acho, Geraldo, que é importante, assim, a campanha, eu fiz a campanha de rua de 2018 e de Jerônimo em 2022. Ah, você traz o conhecimento? Traz, mas é a mesma coisa? Totalmente Não. diferente. Cada campanha é diferente da outra. Totalmente. Ah, eu vou pegar tudo que deu certo em Jerônimo e aplicar? Não. Sei os indícios. Ó, isso aqui funciona, isso não tão bem, isso daqui eu poderia ter feito diferente. E agora o que eu tenho feito, né? Toda a campanha eu gosto de fazer um diário de bordo. Anotar, pô, o que é que eu aprendi? Pô, o candidato fez isso, eu tava revendo, assim, para estudar uma campanha vitoriosa. Sim. Né? Eu tenho um modelo aqui, e poderia, né, botar... Tem gente que faz isso, né? É. Essa campanha é tipo essa galera de publicidade, né? Não é criticando, não. Atendi a Coca-Cola. Pô, parece que você tava, né? Aí fez um Carro para Coca-Cola. Mas beleza, não tem essas coisas, não. Mas eu tava analisando o que é que deu errado, o que poderia ter sido feito na campanha de Jerônimo, por exemplo. Tem muita coisa que eu falei, pô, que passou, isso aqui a gente não fez, isso daqui passou despercebido, faltou esse dado, faltou fazer essa dinâmica, faltou, sabe, ter esse componente, poderia ter atingido mais a leitura da pesquisa. Então, reestudando uma campanha, como eu falei, poderia ser um case, isso daqui Brasil afora, como ganhar, como... Não, bora estudar, bora fazer, bora pesquisar sobre tudo. E assim, gente, também acho que é um pouco de escolher, né? O que você quer fazer na sua vida. Campanha que você quer fazer, que o seu trabalho deixa marcas, né? Sim. O trabalho deixa marcas. Então, assim, durante muito tempo o pessoal, você só faz campanha pro PT. Em 2020 eu fiz campanha pro PSD, pro PDT, pro PCdoB, pro PSOL. Então é massa você estar em outros ambientes. Também É importante. tem a minha Respirar ideologia, outras coisas. tem a minha ideologia e as minhas limitações, né? Mas é importante você ter até para, como você falou, você foi pra Argentina e voltou lá com as ideias. Eu gosto muito de música paraense, né? Das guitarradas do Pará e do Tecnobrega. E aí, você como as coisas ficam no seu inconsciente, você nem atenta, né? Eu fui fazer a campanha em 2020, um cara jovem numa cidade, e o nome do cara no final terminava com um X. Porra, tá fazendo aí, no Pará tem um negócio, faz o T, faz não sei o quê. Falei, porra, dá pra fazer alguma coisa assim, o cara é jovem, a juventude lá empolgada, e no final das contas o negócio era, faz negócio de um X ali, que era o... Aí o design já compreendeu, fez um X no final do nome do cara e ficou uma marca. E aí, coincidentemente, teve o Wakanda, né? Sim. Aí ficou um negócio bonito, não ganhamos, porque era uma campanha de posicionamento. Mas é a criatividade, é isso que você fala, de repente, isso que você aprendeu na Argentina, isso que você aprendeu em Lauro de Freitas, vai servir, vai ser o pulo do gato Isso. para você vencer uma outra Só eleição. Eu acho que isso que é Tem muito importante. isso. Ao mesmo tempo que, por ser uma campanha toda nova, quem não tem a experiência pode entrar dentro do processo, é importantíssimo você ter esse conhecimento, porque você vai errar menos. Uhum. Né? Eu acho muito isso. Tanto uma campanha vitoriosa quanto uma campanha que você vai perder. Às vezes eu digo até que você
Eu não entro para perder campanha, porque você não tem campanha perdida. Tem campanha que você aprendeu mais que aprendeu menos, mas todas você sai com uma lição. Quem perde é o candidato. Eu falo isso pro candidato. Quem perde é o candidato. Eu saio aprendendo alguma coisa. Sempre eu levo uma lição da campanha. Então isso permite que uma pessoa que ainda não trabalhou, que queira entrar, gostei desse processo, quero fazer, se especializa, agora tem que estudar. Tem que entender como é que foi o processo. Entendendo o processo, o que é política, o que é esse lado, ainda mais como está a campanha, como está a política hoje, essa coisa polarizada. Você precisa entender também o outro lado. Claro. Como é que você vai bater no campo? Até para você criticar o cara, você precisa entender onde é que dói. Você para fazer o lado B, você precisa analisar o cara. E você precisa entender ele até mais do que a equipe dele está entendendo. Porque a equipe dele vai fazer a SWOT também e você vai fazer a mesma SWOT. Você faz a mesma SWOT que a equipe dele fez, só que você vai atacar um lado e eles vão trabalhar o outro. É a mesma situação. Então, assim, ao mesmo tempo que é bom, também você precisa lembrar que você tem que ter essa linha histórica, você tem que compreender. Essa experiência, pra gente, é o que vale, mas a campanha no próximo ano, estamos todo mundo zerado. E vamos chegar numa campanha de peito aberto. Vamos ver o que vai acontecer. É assim que acontece. Como é que é isso pro mercado? Como é que é isso? Como é que você entende hoje as pessoas estão preparadas para isso, para chegar de peito aberto numa campanha? Eu vou pegar assim o que é que tem feito, né? Eu fiz um estudo, estou fazendo esse estudo nas grandes cidades aqui da Bahia, lá pelo Lab Caos. Fiz o estudo, começou por Salvador, né? Aí analisamos cinco pré-candidatos que se declararam de alguma forma, né? Pré-candidatos. Dos 5, incluindo o prefeito, nenhum tem discutido a cidade do Salvador. Nenhum. Uma candidata está com a sua pauta, é uma deputada, está com a sua pauta falando da violência em São Paulo. Pô, teve agora o anuário da violência aqui agora, né? Essa semana, né? O próprio prefeito, claro, o prefeito é reeleição, ele tem que mostrar que ele é simpático, ele tá jogando capoeira, ele tá entregando coisa, mas o cara que tá presente. Os demais, os 4 demais, nenhum tem discutido a cidade. Agora, você não acha que isso é geral, não? Ficou muito personificado, tipo assim, agora a gente fala do candidato, você discute os candidatos, você não discute mais a cidade. Mas aí... eu vejo isso com toda a cidade, não é só Salvador, não, tá tudo assim. É quem é o candidato, não é o que esse candidato quer para a cidade. Mudou muito isso? Não. Essa percepção? Mas é isso que eu falo assim, você perguntar de peito aberto, eu falo não, eu olho analisando a prática hoje. O que é que os pré-candidatos na cidade, capital como Salvador, de um prefeito, né, que vem de um grupo, onde o ex-prefeito elegeu, né, fez o seu sucessor, o mais votado das capitais, né, no primeiro turno. Foi... A gente tem que começar a olhar, você fala assim, analisar os dados, né? E dificilmente Salvador, o candidato não faz reeleição, né? Não se reelege, né? Realmente se reelege. Então, todos esses cenários aí, eu sou um pré-candidato e eu tô biografia de Yuri. Agora, gente, Salvador tem problema. Primeiro, né? Aí você fala, contexto político. O cara é prefeito, está bem avaliado, né, nas pesquisas, né? Sim. Tem a maioria na Câmara. Salvador é uma cidade que a eleição é decidida pelos vereadores. Não é campanha de voto, de opinião, é uma campanha de serviço, de relação, né, de como é que a prefeitura ajuda as pessoas. E aí você tem uma bancada de oposição fraca, que não consegue fazer frente ao projeto. Não foi assim com a Semineto, foi assim com o Bruno Reis. O cara deita e rola, aprova o que quer. E aí eu sou um candidato de oposição, eu estou dizendo que eu estou fazendo arraiar na minha casa, onde eu trabalho. Gente, aí isso é importante? É verdade, os conteúdos humanizados são os que mais rendem. Verdade. Mas você tem que fazer, no mínimo, um cronograma editorial. Segunda-feira eu vou dizer que eu sou legal, terça-feira eu vou lá em Cajazeiras dizer que está faltando tal coisa, eu vou propor o debate sobre a orla. Sei lá, tá tendo uma questão lá de especulação imobiliária. Isso traz um voto a galera que defende o meio ambiente. Ninguém está atento a isso. Alguém vai revisitar o PDDU? É uma noção equivocada, né, Yuri, assim, do que é importante realmente no trabalho de rede social, muitas vezes, né? Porque aí esse trabalho, assim, de parlamentar, por exemplo, que precisa se posicionar politicamente, mas não faz isso porque o tempo inteiro está buscando ali viajar na trend do momento, pensando em melhorar o engajamento das suas redes através do conteúdo que não posiciona ele estrategicamente. Né? Mas eu fico impressionado com isso, Paulo.
É o básico. Pô, faz o 40, 30, 20, 10. Exato. Básico, básico. Pois é, 40% vida pessoal Só e isso. Pois é. 30% o trabalho ali da Câmara, 20% o conteúdo político, porque ninguém tá querendo Claro, consumir política claro. o tempo inteiro na internet, sobretudo se o candidato expressa isso como propaganda, né? Uhum. E 10% pro fora da caixa. Aí você faz no conteúdo da Barbie, faz a dancinha, Pois é. bota o filho pra gerir sua rede social durante um dia da 10% semana, dele. entrega esses 10%. Mas é incrível. Isso que você tá falando reflete a mais pura realidade, sabe? Aí chega na eleição, contrata uma equipe, a equipe faz o trabalho que precisa ser feito, né? Uhum. Só que contratou na hora errada, fora do time, e a possibilidade de não ter retorno é muito grande, né? Porque tá perdendo aí o tempo precioso que E o pior poderia de já tudo, estar fazendo depois da esse trabalho. campanha, desliga. Isso daí. Ainda tem Os isso. deputados fazem tudo isso. Elegeu, pum. Eu não Tem entendo. deputado velho. que tomou posse com o último card e foi obrigado pelos votos. Obrigado pelos votos. 650 mil votos. Imagina. Vou Teve representar. isso. Então o pessoal faz muito isso. É. Né? Isso é importante porque tem um conceito, né, de campanha permanente. Sobre isso aqui. Fala sobre. Tu me fala isso, fala em aula, fala para os alunos, fala para os candidatos, campanha permanente. Mas eu entendo que é difícil você financeiramente manter uma estrutura de campanha. Quando a gente fala em campanha permanente, não é você ter uma agência. Não é. Mas assim, você está mobilizado, você está pelo menos anotando. Eu pergunto assim, eu sou candidato. Você tem uma base. E tem o WhatsApp das pessoas que você não tem. Você ficou Eu sou 45 dias vereador. mandando mensagem no WhatsApp todo dia pro cara. Eu sou vereador. Depois da eleição. O cara é vereador, atende 10 pessoas todo dia. Tem o telefone, a data de nascimento. Né? Cidade de 5 mil habitantes que você pegou. Se a prefeita liga, Paulo, parabéns, meu amigo. Não precisa pedir o voto, não. Sabe? E cada vez mais, aí eu acho que quem é da comunicação precisa começar a estudar mais psicologia. E o voto, cada vez mais, são razões emocionais. Não é questão racional. Essa ideia, né? Essa ideia da esfera pública barpesiana, que a razão, vamos todos nos discutir. Não é emoção. Se você considerar que os jovens de agora vão ter um papel fundamental na decisão de eleição de prefeito, então, quanto na sua cidade é o primeiro voto? Quanto na sua cidade vai ser de 18 a 24 anos? Começa a analisar isso. Para saber O que eles consomem. o que é que eles consomem. Então, o jovem de 18 a 24 nem tá no Instagram. A maioria. Exato. Ele tá onde? Aí o Boulos captou isso, foi jogar videogame, né? Com a galera no Twitch, Sim. né? Que é a galera que faz a transmissão dos games, você conhece bem. Gente, eu tô falando coisas básicas, como o Geraldo falou, 40, 30, 20, 20, 10. Olhar dados demográficos, olhar percentual do público que é eleitor na sua cidade. Eu não tô nem dizendo para você contratar um estilingue da vida com inteligência artificial, ter uma baita equipe de monitoramento. Não. Olhe, pega agora aqui no TSE. Olhe como é os dados eleitorais da sua cidade. Quanto representa a juventude? Onde é que está a juventude? Teve uma campanha que a gente fez, que aí eu fui fazer um trabalho de entender o que é que a juventude consumia. E aí a juventude consumia a Aline Barros, aquela cantora evangélica, e o Wesley Safadão. Aí eu fui estudar a rede de Aline Barros. E como era o card dela, card de bom dia, mensagem motivacional, toda segunda-feira. Qual era o jingle? Uma parada de Wesley Safadão. Sabe? Então, eu não estou fazendo elementos que estão no Facebook e audiência. Que está no TSE. Que está numa página de quem é que segue na minha cidade. Quem é a página, a pessoa mais seguida na minha cidade. O que é que as pessoas consomem. Aí tem o estudo etnográfico do I.O., né? As atividades, os interesses, as opiniões das pessoas. Para você ter ideia de personas, né? Dona Maria, 38 anos, é assim, faz isso. Seu Paulo, que é assim, que faz isso, tem interesse nisso. Futebol, primeiro emprego. E eu tô falando de coisa do básico, que quando a gente chega para apresentar isso, o que mais me deixa assim é, nossa, que mentalidade. Gente, eu tô falando, não tô nem apresentando, é o simples. E se a gente começa a fazer o simples como agora... gastar os 25 mil naquela pesquisa que tem 60, 70 páginas e a pessoa só olha a folhinha. Da intenção de voto. Intenção de voto. Que é daquele, um extrato daquele momento, daquela hora. Loucura. Mas eu acho que o tempo passou. Foi? Como é que voou. o tempo? O diretor tá ali. Voou já, tá ali. O diretor tá no TikTok. Tá no TikTok ali. E aí, já deu 1 hora aí, cara? 1h20 falamos, hein? Falamos bastante. Nem contamos todas as histórias, mas tem muita história. Agradecer desde já, viu? Desejar sorte a vocês aí no projeto. Tenho acompanhado, tenho salvo, não consegui assistir todas, mas assisti.
de grandes amigos, grandes profissionais passando aqui, parabenizar. Sei o quanto é difícil, né? Vocês puxarem, estarem aqui na frequência, na cidade, levar à frente um projeto como esse, né? Parabenizar mais uma vez. disso Regularidade disso, né? E assim, acho que vocês cumprem o papel de formar também, principalmente a galera jovem, quem está entrando, né? Eu acho que se a pessoa entrar aqui no canal, acompanhar nas redes individualmente, né? Vocês, acho que já tem um material muito bom de partida. Eu mesmo tenho um salvo para assistir depois. Tenho visto também o que os outros colegas, outros profissionais, alguns amigos que passaram por aqui têm feito, têm pensado, porque é isso, é movimento, é atualização constante, é estudo, né? Tem muito aqui, todos nós temos muita experiência, temos criatividade, mas eu acho que essa humildade, se colocar no papel de aprender, o que é que eu, daqui a 1 ano e meio tem uma eleição, o que é que eu preciso estudar, o que é que eu preciso analisar, o que é que outras pessoas estão fazendo. E política é uma cachaça, né? É um vício que você precisa mergulhar. Esse bolo é grande, vai dar para todo mundo, cabe todo mundo. Cabe todo mundo. A gente aprendeu muito, né? Hoje aqui com você e aprende também com todos os nossos convidados. E o propósito é justamente esse, né? É criar o movimento, né? É a gente sacudir esse mercado daí. Para que a gente conscientize aí os nossos clientes em potencial sobre a importância de fazer o trabalho do marketing de forma permanente e com profissionais que tecnicamente conseguem dar a resposta que eles precisam, né? Quero agradecer sua presença. Paulo. Muito bom. Muito bom, uma aula. Então, vamos atender o diretor ali que tá bravo, né? Vou assistir umas 3 vezes esse programa. Pronto. Valeu, gente. Valeu, povo. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.